Durante décadas, a China foi vista como uma potência econômica em ascensão. Mas hoje, ela também é encarada como uma das maiores forças militares do planeta. O que muitos não sabem é que essa transformação começou silenciosamente, ainda na década de 1990, quando o país iniciou uma série de reformas militares profundas. A liderança chinesa, ao observar o poderio dos Estados Unidos em guerras como a do Golfo, percebeu que precisava abandonar uma doutrina antiga e modernizar completamente suas forças armadas. Na época, o Exército de Libertação Popular, o famoso EPL, era numeroso, mas extremamente defasado. Com equipamentos da era soviética, táticas ultrapassadas e pouca capacidade de projeção de força, além das fronteiras, ele estava longe de rivalizar com o poderio americano. A primeira grande mudança veio com a redução do tamanho das tropas. Ao invés de apostar apenas em quantidade, Pequim começou a investir em qualidade. Tanques antigos foram aposentados, unidades ineficientes foram dissolvidas e começou um processo de profissionalização das Forças Armadas. Esse processo foi acompanhado por um investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento. A China começou a estudar em profundidade os modelos ocidentais de guerra moderna. Copiou, adaptou e, em muitos casos, inovou. Com um orçamento de defesa que cresceu em média 10% ao ano nas últimas 2 décadas, o país passou a produzir suas próprias armas de última geração. Um exemplo disso é o caça-furtivo J-20, que hoje compete diretamente com o F-22 Raptor dos Estados Unidos. Além da Força Aérea, a China expandiu significativamente sua marinha. Até o início dos anos 2000, ela não tinha um único porta-aviões. Hoje, já conta com 3 embarcações desse tipo, incluindo o recém-lançado Fujian, com tecnologia eletromagnética para lançamento de aeronaves, semelhante ao sistema usado nos super porta-aviões americanos da classe Gerald R. Ford. A marinha chinesa, que era basicamente costeira, tornou-se uma força de águas azuis, capaz de operar longe do território chinês, inclusive no Oceano Índico e no Pacífico Sul. Outro ponto-chave na ascensão militar chinesa foi o domínio do espaço cibernético e da guerra eletrônica. A China entendeu que os conflitos modernos não se vencem apenas com tanques e aviões. Eles se decidem também nas redes, nos satélites e nos sistemas de comunicação. Por isso, o país investiu pesadamente em capacidades cibernéticas, espionagem digital e armas anti-satélite. Hoje, poucos países no mundo têm a mesma capacidade de guerra eletrônica que o exército chinês. Mas nada disso seria possível sem a profunda transformação da indústria militar chinesa. Ao invés de depender da importação de armas, como fazia até os anos 90, a China criou seu próprio complexo militar industrial. Grandes empresas como a Norinco e a Avic se tornaram gigantes globais da defesa, exportando equipamentos para dezenas de países e desenvolvendo tecnologias próprias. Isso garantiu não só autossuficiência, mas também influência global. Outro fator decisivo foi a doutrina. A China não apenas modernizou seu armamento, como também reformulou sua visão estratégica. Abandonou a ideia de defesa passiva e passou a considerar cenários de combate em múltiplos teatros, incluindo o ciberespaço, o espaço sideral e até o domínio subaquático. A criação de novos comandos, como o Comando de Apoio Estratégico, é um reflexo claro dessa mentalidade. A região do Indo-Pacífico se tornou o foco central da estratégia militar chinesa. Taiwan, as ilhas artificiais no Mar do Sul da China e as disputas com Japão e Filipinas não são apenas questões territoriais, mas também símbolos do desejo chinês de se impor como potência dominante no seu entorno. Isso levou a exercícios militares cada vez mais complexos e constantes, simulando bloqueios navais, desembarques anfíbios e ataques coordenados com mísseis balísticos. Enquanto isso, o Ocidente observava com atenção e preocupação. Os Estados Unidos, até então incontestáveis no cenário militar global, começaram a ver na China um rival à altura. A presença militar americana na Ásia foi reforçada. Alianças com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Filipinas foram fortalecidas, e a OTAN começou a tratar a China como um desafio estratégico. Mas a verdade é que a China não está apenas competindo com os Union. Ela está moldando um novo paradigma militar. Sua abordagem é centrada na guerra assimétrica, na saturação de sistemas defensivos com enxames de mísseis, e na integração total entre forças armadas, indústria, inteligência artificial e Big Data. Pequim sabe que não pode igualar os Union em todos os aspectos, mas acredita que pode vencê-los em áreas-chave e assim alterar o equilíbrio global de poder. A China transformou suas forças armadas nas últimas décadas. É hora de analisar os números e capacidades que realmente colocam o país como um rival direto dos Estados Unidos. Vamos começar pelo efetivo. O Exército de Libertação Popular, somando todas as suas forças, possui cerca de 2 milhões de militares ativos, o maior contingente do mundo. Esse número é mais que o dobro dos 1,3 milhões de militares ativos dos Estados Unidos. Porém, como já vimos, não é só a quantidade que importa, e sim a capacidade de combate. Na Marinha, a China deu um salto gigantesco. Em 2015, o país tinha cerca de 300 embarcações. Hoje, ultrapassa as 370, tornando-se a maior marinha do mundo em número de navios. Embora os EUR ainda possuam mais porta-aviões, 11 contra 3 da China, o ritmo de construção chinês é assustador.
Só nos últimos 5 anos, a China lançou mais de 20 destroyers modernos, como os da classe MAM Type 055, armados com mísseis de cruzeiro, radares avançados e sistemas de defesa antiaérea. Na Força Aérea, a China também vem diminuindo a distância. Os Estados Unidos continuam com superioridade, especialmente em número de caças de quinta geração. O F-17 e o F-35 ainda são os mais avançados do mundo, com tecnologia furtiva, sensores interligados e capacidade de combate em rede. Mas o caça chinês J-20, furtivo e cada vez mais refinado, já é uma ameaça real. A China também tem milhares de caças de quarta geração modernizados, como o J-10C e o J-11, que combinam velocidade, manobrabilidade e mísseis de longo alcance. Em mísseis, a vantagem muda de lado. A China possui um arsenal impressionante de mísseis balísticos e de cruzeiro. O Dongfeng 26, por exemplo, é conhecido como o assassino de porta-aviões, por ter alcance de até 4.000 quilômetros e capacidade de atingir alvos móveis no mar. Já o Dongfeng 17 é um míssil hipersônico que viaja a mais de 10 vezes a velocidade do som, capaz de penetrar sistemas antimísseis norte-americanos. Os Arrival ainda não possuem nada operacional no mesmo nível nessa área. Além disso, a China possui cerca de 350 ogivas nucleares, um número menor que as mais de 5.000 dos Emanos, mas com capacidade crescente de lançamento. O país já opera submarinos nucleares, lançadores de mísseis balísticos, SSBNs, bombardeiros estratégicos e mísseis de alcance intercontinental que garantem sua capacidade de retaliação. A construção de novos silos nucleares indica que a China quer dobrar ou triplicar esse número até o final da década. Outro ponto de destaque é a guerra cibernética e o domínio do espaço. A China já demonstrou capacidade de destruir satélites em órbita, como em 2007, quando realizou um teste real contra um de seus próprios satélites. E hoje possui dezenas de satélites militares de observação, comunicação e navegação, todos integrados ao sistema de comando e controle das suas forças. O país também investe em inteligência artificial para análise de dados de combate em tempo real, algo que será decisivo em conflitos futuros. No campo cibernético, os Enaimajiwara continuam expostos. Hackers chineses estatais são responsáveis por diversas operações de espionagem, roubo de dados militares e até tentativas de sabotar sistemas críticos. O conceito de zona cinzenta, que engloba ações não declaradas de guerra, mas altamente ofensivas, é parte central da doutrina chinesa. E isso complica a resposta americana, já que não há um inimigo claramente visível para atacar. A doutrina chinesa, aliás, é extremamente focada em guerras de curta duração, com impacto massivo. Pequim sabe que, num confronto prolongado, os Estados Unidos ainda têm vantagem global. Por isso, a estratégia seria atingir alvos críticos rapidamente, neutralizando bases americanas no Pacífico, bloqueando Taiwan e impondo um fato consumado antes que Washington pudesse reagir com força total. Os Estados Unidos, por outro lado, não estão parados. Desde 2018, o Pentágono tem redirecionado sua estratégia para o Indo-Pacífico. Bases foram reforçadas no Japão, Guam e Filipinas. O orçamento de defesa americano ultrapassa 850 bilhões de dólares por ano, mais que o triplo do chinês. Os Israelis têm mais experiência de combate real, alianças consolidadas como a OTAN e parcerias fortes com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Índia. Mas o equilíbrio está mudando. Em um eventual conflito por Taiwan, a China teria a vantagem geográfica e poderia lançar uma ofensiva relâmpago. Isso incluiria o uso de milhares de mísseis para destruir pistas de pouso, portos e centros de comando em Taiwan e nas bases americanas próximas. A Marinha Chinesa poderia impor um bloqueio, enquanto sua força aérea impediria o envio de reforços. Os EMOA, mesmo com superioridade aérea global, enfrentariam enormes desafios logísticos para reagir rapidamente.